Amém. Perdoados, justificados pelo eterno amor de Jesus, para sermos uma igreja espiritual. A última vez que a gente refletiu juntos aqui, eu falei sobre uma igreja humana. E eu disse que se eu pudesse pedir uma coisa para o Senhor, se eu pudesse sonhar uma coisa para a nossa igreja, é que nós fôssemos uma igreja muito humana. Nós fôssemos uma igreja essencialmente humana. Uma igreja que toca o humano, que vê e enxerga o humano, que de uma forma muito prática se mobiliza para as coisas humanas que estão ao nosso alcance. E eu falei isso num contexto de não sermos deuses para nós mesmos. Se você quiser depois voltar nessa conversa, você pode ir lá no nosso YouTube, dia 14 de abril, pela manhã. Mas hoje eu queria completar essa ideia falando sobre uma igreja espiritual. Falando sobre realidades espirituais importantes que estão aqui muito claras na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Eu quero ler um texto bem conhecido nosso. Efésios 6. Eu quero ler com vocês do verso 10 ao verso 13. Eu vou ler na nova versão transformadora, ela vai ser um pouquinho diferente, mas a gente se encontra aqui nos textos. Efésios 6, a partir do verso 10, diz assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra de uma forma poderosa. Bom, eu quero de uma forma muito simples tentar explicar esse texto dentro do contexto de Efésios. Nós ouvimos um pouco sobre Efésios ontem, então quem participou do Congresso da EBD já está privilegiado com a mente oxigenada um pouco do contexto em que Paulo escreve essa carta. Mas de onde vem essa ideia de armadura, por exemplo? A gente reconhece e pensa que a Bíblia não é um escrito psicografado. Então não é Deus mostrando ali um texto e Paulo somente redigindo aquilo que está ouvindo de Deus, mas Paulo está ali de uma forma muito clara diante da vivência dele, escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso dentro da realidade que ele conhecia, dos desafios da igreja, das necessidades da igreja. E Paulo, muito especificamente nesse caso, você pode saber disso se virar a página da sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Paulo diz: quando penso em tudo isso que ele está escrevendo para a igreja de Éfeso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Então Paulo está preso. Então possivelmente de onde vem a ideia de armadura? Paulo está diante de um soldado romano na frente dele. Paulo está vivendo um momento difícil da vida dele. Ele está preso. Alguns acreditam que em Roma, outros em Cesareia, mas ele está preso numa prisão romana, possivelmente vendo ali um soldado romano vestido com a sua armadura e está pensando: sim, eu estou aqui num grande conflito, numa grande dificuldade, eu estou diante de um soldado armado que me impede de sair, mas eu também estou armado.
Eu também tenho as minhas armas espirituais. Eu também estou preparado para a guerra maior, para a guerra que importa. Essas guerras aqui, e isso Paulo está de alguma forma falando durante Éfeso, a carta aos Efésios, essas guerras aqui, elas estão, na verdade, num contexto muito maior. E é sobre isso que Paulo escreve aqui no capítulo 6. Paulo começa esse trecho que eu li dizendo, olha, finalmente, talvez na sua Bíblia esteja assim, ou uma palavra final, depois disso tudo que eu escrevi. Então você que é um bom leitor, que conhece muito bem a carta aos Efésios, sabe que Paulo fez uma boa descrição teórica do que é a igreja, do que é a salvação pela graça. Ele fez uma boa descrição teórica até o capítulo 3 ali, das funções na igreja, das funções do corpo. Depois, a partir do capítulo 4, Paulo começa a dizer sobre a prática da igreja, que Deus chamou alguns para mestres, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Ele descreve a prática da igreja, e no capítulo 5 ele fala sobre uma relação familiar, uma relação de trabalho. Então Paulo escreve sobre coisas práticas aqui a respeito da vida cristã. Diante dessas coisas que foram ditas, Paulo, olha, finalmente, deixa eu dizer agora uma realidade sobre isso que eu estou escrevendo. Diante de todas essas situações, essas decisões práticas que vocês precisam conhecer, vocês precisam saber de uma primeira coisa: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. O que Paulo está, na verdade, de alguma forma, resumindo para a igreja de Éfeso, e que precisa ser aplicada para a nossa vida hoje, é que a nossa força para ser o marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, para ser a esposa que se conecta nessa mesma missão de amar a Cristo, de amar um ao outro, para ser o filho que não aborrece os pais e obedece os pais, para ser o cristão que está num só espírito e um só corpo, eu preciso compreender que essa força não é minha, essa força é externa a mim. Essa força é do Senhor e é do poder do Senhor. O que me faz compreender a igreja, o que me faz permanecer num casamento, em coisas e em projetos que estão muito além da minha mente, não são as minhas próprias convicções, os meus achismos, as minhas percepções, mas sim a força do Senhor e o seu poder. Nós estamos numa sociedade que confia demais nos seus achismos e convicções. Nós cada vez mais nos enchemos de nós mesmos, das nossas manias, das nossas leituras superficiais. Nós cada vez mais nos afastamos de pessoas porque lemos cruelmente a vida. Lemos de uma forma muito superficial a realidade. Encaramos a vida a partir dos nossos olhos, dos nossos sensores falhos. De uma forma simples. Você percebe o mundo através dos 5 sentidos. E eu vejo alguns bons míopes aqui usando óculos. Se você não consegue enxergar letras no papel, imagina se você conseguirá fazer uma leitura perfeita da vida. Se nós não conseguimos ter sensibilidade para as coisas ao nosso redor, quiçá teremos sensibilidades para todas as motivações em que as pessoas às vezes tropeçam em seus erros. E é por isso que Paulo está dizendo, olha, para vocês estarem de pé nessa guerra e conseguirem colocar em prática realmente aquilo que é competência da igreja, aquilo que é missão da igreja, verdade da igreja, olha, não pode confiar em si mesmo. Não pode se autofortalecer. Não pode somente se autocompreender. Precisa ter a compreensão do alto. Precisa ter o poder do alto. Precisa ter a revelação que vem do alto. E precisa compreender esse Senhor que veio do alto e se encarnou exatamente para que nós tivéssemos essa revelação prática da vida. Em primeiro lugar, a necessidade de nós reconhecermos que nós recebemos uma força externa e precisamos novamente deixar de lado essa autoconfiança em que nós tomamos atitudes a partir dos nossos achismos e não a partir da palavra de Deus. Eu estou ainda num campo genérico falando sobre isso. Paulo vai começar a funilar essa conversa
e vai começar a deixar isso um pouco mais explícito em como nós aplicamos isso em nossas vidas. A gente vai chegar lá junto. Mas a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é isso: olha, você é fortalecido pelo alto. Você recebe forças do alto para suportar aquilo que você está passando hoje. Você talvez já olhe para você e não tem forças para continuar, não vê razões. Então, as nossas forças sentimentais, emocionais, por vezes já não estão alocadas, já não estão preparadas para suportar as dores, já não estão suportando as perdas e os desafios. A nossa mente, a nossa racionalização já não consegue encontrar rumos para que a gente consiga solucionar os problemas, mas nós não devemos nos desesperar, porque nós temos uma força que vem do alto e que renova as nossas possibilidades e faz caminho onde não existia e dá uma organizada na nossa mente. O Espírito Santo é aquele que nos conduz a toda a verdade do alto, é aquele que nos revela os propósitos maiores de Deus, e é por isso que nessa noite o que nós precisamos é reconhecer as nossas fraquezas. Ontem eu estava com jovens e eu falei sobre incompetência. Eu acho que a gente ouve pouco sobre incompetência. E a minha ilustração com eles, e eu quero de uma forma rápida trazer para os irmãos aqui, é a seguinte: todos nós, ou a maior parte de nós, tivemos a oportunidade de passarmos pela escola. Quem passou pela escola aqui? Quem fez aí CA, primeiro ano, segundo ano? Levanta a mão com convicção aí. Quem pôde, poxa, quem teve esse privilégio? Glória a Deus por essa vida. Nossa igreja tem dado a opção, essa possibilidade de alfabetizar pessoas. Isso é muito bom. Sabe o que você fez quando você entrou na escola? Na verdade, não você, mas seus pais. Eles não contaram isso para vocês, mas eles fizeram isso. Eles falaram assim: meu filho é incompetente, ele não sabe ler. Ele não tem a competência da leitura, mas eu quero que ele passe por um processo formativo para que ele adquira essa competência. Temos engenheiros aqui nessa noite. Temos engenheiros. Levanta a mão, engenheiros, com isso, convicção. Temos advogados. Tem algum profissional de educação física? Gente, estamos precisando. Muito sedentário aqui, gente. Estamos precisando melhorar isso. Eu sou profissional de educação física. Quando eu fiz o vestibular para a UERJ e queria me matricular na educação física, o que eu estava falando para todos os professores lá é que eu era incompetente. Eu não sabia nada de anatomia, fisiologia, biomecânica. Mas eu queria aprender, porque quando eu passo por um processo formativo, eu admito a minha incompetência, mas me possibilito passar pelo processo de formação, aí sim eu me torno competente. É por isso que hoje eu sou um profissional da minha área. Sabe o que acontece nas nossas igrejas? Todos nós somos super crentes. Todos nós sabemos muito. O problema da igreja é ser competente demais. Meu problema, às vezes, é ser competente demais, ter a resposta para a igreja do outro, ter a resposta para a vida do outro, e às vezes eu não consigo resolver os meus dilemas. O que Paulo está falando assim: irmãos, diante disso tudo que vocês precisam viver, diante de tudo que vocês precisam tomar decisões na vida, decisões muito importantes sobre a família de vocês, sobre a fé de vocês, sobre a realidade da cidade de vocês, reconheçam a incompetência de vocês e sejam fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder. Na igreja não tem problema falar que é incompetente. O problema é fingir que é competente, mas está destruindo a sua casa. O problema é aqui você sorrir para todo mundo, mas na sua casa sua esposa está chorando, o seu esposo está chorando, o seu filho está chorando. O problema não é ser incompetente, o problema é ser arrogante. Nós estamos diante de um Senhor gracioso, como vimos agora, e Ele quer revelar para você que você é perdoado, justificado pelo amor de Jesus Cristo, exatamente para trabalhar nas suas incompetências. Não somente nas suas competências, naquilo que você é muito bom, naquilo que você é muito convicto, mas para melhorar, tratar e transformar as suas incompetências. É isso que precisamos nessa noite, irmãos. Em primeiro lugar, somos fortalecidos por uma força externa, somos fortalecidos pelo Senhor e pelo seu poder. Paulo usa duas expressões quando ele fala sobre a armadura de Deus. Ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, ou se vistam.
Mas no verso 13 ele usa uma outra expressão, ele diz: tomai, adquiri, ou receba essa armadura de Deus. Paulo está aqui de alguma forma dizendo que a grande verdade e a grande forma de nós tomarmos isso é nos afundarmos na armadura de Deus. Nós não tomamos a armadura de Deus para enchermos o nosso peito e falarmos: nós agora vamos derrotar todo mundo e agora ninguém pode com a gente. A gente cantou até no último domingo, é uma música bem legal, né? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Porque se for só a igreja, para. Mas a igreja do Senhor, que ele vai à frente, a igreja que se submete ao Senhor, aí realmente ninguém pode parar a igreja do Senhor. Porque quando a igreja se mete em achar que é o Senhor da igreja, quando nós como cristãos, como aqui a organização, achamos que comandamos a igreja, aí tudo se perde. Aí danou-se, como diria meu avô. Paulo está dizendo, esse movimento de revestimento não é um movimento em que a armadura vem e encaixa em nós. O termo no grego quer dizer que nós nos abaixamos, nós nos afundamos na armadura de Deus. Nós descemos para que Ele cresça. Nós diminuímos, reconhecemos a nossa diminuição, a nossa incompetência realmente para recebermos isso que vem do alto. Só é cheio da armadura de Deus, só se enche da palavra de Deus, não quem decora a Bíblia de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, só se enche da palavra viva de Deus, como ouvimos pela manhã, aquele que aprende a descer, a diminuir, para que Ele cresça e seja exaltado através de nós. Convite para que nós aprendamos a guerrear as nossas guerras, as nossas batalhas é esse: vocês precisam descer por uma coisa. Paulo deixa explícito algo muito interessante e real para as nossas vidas. Ele diz aqui de uma forma muito clara: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. O grande problema é que você chega na sua casa, você acha que você está guerreando contra o seu marido, você acha que está brigando com a sua sogra. E Paulo vai usar uma terminologia que geralmente é usada no Novo Testamento, uma palavra que é usada no Novo Testamento para o Espírito Santo. Paulo fala que existe um pneuma da maldade, um espírito, um vento da maldade. Assim como há o vento, Deus que é sopro, Deus que é vento, o Deus que é ruá e avé, existe um vento da maldade. É assim que João fala: o mundo jaz no maligno. Existe um vento de maldade soprando sobre as pessoas, existe um propósito da maldade, existe uma realidade da maldade, que está soprando também as discórdias, as dificuldades, as inimizades, os egoísmos, as orgias, a imoralidade sexual. Esse vento da maldade está sendo soprado, e quanto mais eu cresço achando que eu vou combater, mais eu combato com pessoas, mais eu brigo com pessoas, mais eu me torno inimigo, mais eu me afasto, porque eu tento lutar com as minhas armas e com as minhas possibilidades, mas eu estou com todo mundo perdendo a guerra. Jesus deixou para a gente duas armas espirituais para a gente vencer as nossas batalhas: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Isso é batalha espiritual, isso é guerra espiritual. A gente não gosta dessa terminologia, mas essa é a verdade. A grande guerra espiritual é você abraçar as pessoas mais difíceis da vida. É você ter aquela paciência e o perdão que são necessários para olhar para a sua esposa, para o seu esposo, nos momentos difíceis. Não no jantar dos namorados, que vai estar ótimo, um ambiente agradável, mas no dia que ele se atrasa, que ela não faz o que você esperava, que o seu filho tira uma nota ruim e que o seu filho te desobedece e bate a porta. É nessa situação em que o vento da maldade está soprando sobre nós, é que nós somos chamados a lembrar daquelas coisas que Jesus nos ensinou e falar: sim, Senhor, essas são as verdades espirituais na minha vida, e é a ti que eu quero obedecer, e com suas armas eu vou vencer essa guerra. É assim que você que está desistindo do seu casamento pode ser fortalecido nessa noite. Eu tenho armas em Cristo Jesus para vencer essas guerras muito difíceis, com muitos assuntos a serem tratados, mas há no Senhor sim uma força que me pode fazer ir além dessas dificuldades momentâneas e restaurar a minha vida familiar. É assim você que está olhando para a vida do seu filho, achando que a vida está escorrendo nos seus dedos, que você pode olhar e falar assim: eu quero amá-lo como Cristo ama, e eu quero pregar a graça e ofertar a esperança do Senhor Jesus até o fim.
Eu quero ser fortalecido por Deus para conseguir continuar permanecendo nessas dificuldades tão incríveis. Que eu não consigo mais racionalizar, eu não consigo mais encontrar saídas e possibilidades humanas, mas hoje, reconhecendo que eu não tenho essas possibilidades, eu permito que o Senhor Jesus me restaure, me renove pela graça dEle. Por isso, tomai, abaixem-se. Abaixem-se. Diminuam-se. Não cheguem em casa com peito de pombo. Não cheguem em casa com todas as palavras já muito bem faladas. Não cheguem em casa também achando, ó, pastor pregou uma palavra que é para você hoje. Não, é para você, querido. Para você. Não é para outra pessoa, não. Para você aplicar no seu coração e viver. E que você vivendo essa palavra, alcance essa pessoa que você acha que não está vivendo. Então, confiando nessa força externa, nos abaixando, reconhecendo que a luta não é contra pessoas, mas pelo contrário, nós vencemos a luta quando ganhamos pessoas. Jesus fala isso, né? Olha, para a gente aprender a amar até o inimigo. O pastor falou uma coisa bem interessante para a igreja dele. Ele disse que naturalmente, como pastor, algumas pessoas gostavam muito dele, outras pessoas não gostavam. De reconhecimento, né? de proximidade, algo natural da relação humana. Isso acontece entre nós, acontece nas famílias. Mas ele falou que em Jesus a gente deve amor, porque somos amigos, devemos amor porque somos próximos, mas devemos amor por sermos inimigos. Se Jesus ordena amar o próximo como a mim mesmo, mas também aplica isso, dizendo, ame o seu inimigo, nós devemos amor por um ou por outro. Se você não suporta alguém, você deve amor por ele. Você ganha a batalha das inimizades quando oferta amor para as pessoas que você não suporta. Nessa batalha espiritual do vento da maldade que tenta nos afastar das pessoas por estereótipos, preconceitos, culturas distintas, nós vencemos a batalha espiritual quando aprendemos a amar mesmo os nossos inimigos. Por fim, eu gostaria de trazer essa aplicação para a nossa vida. De qual é o nosso papel nisso tudo? Paulo está dizendo que precisamos receber um fortalecimento do alto porque é o próprio Senhor, é a armadura do Senhor, ou seja, a ação do Senhor que pode vencer essas guerras no mundo invisível. Paulo usa uma expressão que às vezes a gente não entende, ele usa nas regiões celestiais. A ideia das regiões celestiais, quando aparecem, é dessa região invisível, dessa região em que existe uma atuação de ventos espirituais, mas que tocam a terra. Onde é isso? Não tem o endereço na Bíblia. Queria que fosse, provavelmente Vieira Solto, alguma coisa, o pessoal deve morar bem, pessoal poderoso. Mas a gente não tem o endereço. É onde o vento toca a terra. É onde as forças da bondade e da maldade tocam a terra. É aí que habita a grande guerra que está sendo narrada aqui e que Paulo está visualizando ali preso em Roma ou em Cesareia. Paulo está falando, olha, as dificuldades que virão de vocês aplicarem a realidade de uma família no Senhor, de uma igreja no Senhor, elas não virão de você achar que o culto é tradicional ou o culto é progressista, não vem disso, não vem das ideologias só. Existe um vento da maldade que faz vocês não se compreenderem, que faz as inimizades surgirem, que faz as incompreensões surgirem, que faz o cansaço surgir, que faz o ranço, como o pessoal fala aí, surgir. É esse vento que provoca a maldade, que vai tentando alcançar e dominar nossos corações. Mas Paulo usa algo bem interessante para a nossa vida aqui, que eu queria que a gente ficasse. Talvez quando a gente usa essa linguagem, por isso eu preferi falar primeiro de uma igreja extremamente humana, porque a grande verdade é que quando a gente desce e ouve o Senhor, a gente passa a ser um ser humano melhor. E essa é a grande chave do Evangelho. Sermos seres humanos melhores, mais sensíveis ao outro, mais respeitosos, menos preconceituosos, mais dados à aprendizagem, menos rígidos no nosso coração, com uma facilidade maior de falar verdades em amor, do que querer somente jogar verdades no ar para que o outro se fira. E a gente vai se tornando um ser humano melhor.
E Paulo, ele de uma forma muito clara, deixa para nós aqui qual é o nosso papel nessa história toda. Pegue sua Bíblia novamente, eu queria trazer luz a duas expressões de Paulo nesse texto. Ele diz, verso 11, vistam toda a armadura de Deus, desçam para que Deus realmente fortaleça vocês, para que possam permanecer firmes. Agora eu quero que você vá lá comigo novamente, quando Paulo diz a mesma coisa, no verso 13. Portanto, depois dessa descrição de que a nossa luta não é contra a carne, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Ele termina dizendo, vocês continuarão de pé e firmes. A única coisa que nós precisamos é permanecer de pé. O convite do Evangelho, em diversas vezes, o Evangelho de João, você pode ler durante a sua semana, está cheio de convites de permanência. Permaneça, persevere. Não dá para ser poeira. Não dá para ser nuvem. Não dá para ser fé relâmpago. Não dá para ser convicção que se esvai. Não dá para ser fluido demais. Tem que ser permanente. Quando Paulo diz, olha, para que vocês possam resistir às estratégias, aos métodos do diabo, os métodos que Deus conhece. Deus já conhece, é por isso que ele falou assim, o resumo do que o diabo vai tentar fazer é, ame a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, você não é Deus, não se coloque no lugar de Deus. Reconheça a sua finitude. Torne Deus como Deus na sua vida, reconheça isso. E a segunda estratégia é, ele vai fazer com que você odeie pessoas. Por isso, ame ao próximo como a ti mesmo. Trabalhe isso no seu coração. Essas são as estratégias, o método do diabo. Está escrito, gente. É só ler. E é por isso que o convite diante dessas estratégias é permaneça nisso. O que eu preciso fazer? Permaneça nisso. A ideia da resistência aqui é a ideia do combate bélico mesmo, da guerra, um comando bélico, de quando a outra frente de batalha está vindo, a frente de batalha contrária, que está ali suportando a pressão, resista. Permaneça ali. Você que já viu o filme de guerra, quando o comandante está falando, fiquem. É isso, resista, fiquem. Mas eu queria trazer uma outra abordagem, aí vindo para os evangelhos. Você certamente já leu o texto que diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O significado desse texto é diferente. Paulo está falando que nós, para vivermos essa realidade marital, essa realidade de igreja, precisamos permanecer como igreja, precisamos permanecer firmes. Mas a aplicação de Jesus para Pedro e os discípulos naquela ocasião é diferente. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não é que a igreja está parada esperando que o inimigo venha. É que a igreja está invadindo a porta do inferno e a porta do inferno não prevalece quando a igreja vai com a autoridade do Senhor. O sentido do texto é de uma invasão da igreja do inferno para resgatar pessoas. É uma invasão da igreja no território do inimigo para retirar aquelas pessoas que estão presas nos ódios da vida, nas mágoas da vida, nas decepções da vida. E nós estamos resgatando, falando assim, ó, em Jesus há esperança, em Jesus há vitória sobre o medo, em Jesus há vitória sobre as violências, em Jesus há vitória sobre os preconceitos, em Jesus há vitória. O convite de quem se abaixa, o convite de quem reconhece a Jesus é que a gente tenha grande possibilidade na vida de, sendo um ser humano melhor, de sendo uma pessoa melhor, a gente possa invadir os infernos que estão ao redor das pessoas, os ventos da maldade que estão ao redor das pessoas, e a gente consiga mostrar a uma luz que pode iluminar e dissipar todas as trevas da sua vida. Você que está com a visão turva, você que está sem expectativa, você que está cansado, oprimido, desanimado, alguém que estende a mão para você nessa noite, te ofertando esperança, te ofertando uma transformação de vida, te ofertando propósito e princípios de vida. A pergunta é se você tem feito isso na sua casa, se você tem feito isso com seus filhos, se você tem feito isso na sua vizinhança, se você tem feito isso no seu local de trabalho, ou a sua vida está repleta de ignorância, de insensibilidade, de insensatez.
de incompetência em fazer isso. O grande problema nessa noite não é você reconhecer, é exatamente o contrário. É você sair daqui sabendo que tem sido incompetente, mas desviar dessa palavra como se ela não fosse para você. Deixar passar a oportunidade que Jesus está te dando de falar assim: Senhor, olha, eis-me aqui, um baita incompetente, mas eu sei que nas tuas mãos eu posso ter a vida transformada. Nessa noite teu Espírito está falando comigo que eu posso ter uma vida transformada na sua presença. E é isso que eu preciso. E é isso que eu quero reconhecer. E é isso que eu quero te pedir nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E eu queria que você olhasse para o seu coração. E você pensasse na sua história. E você enxergasse como você tem lidado com os seus problemas. Como você tem lidado com os problemas que você tem visto na igreja ou fora da igreja. Às vezes você tem realmente, como eu sou muitas vezes, sido incompetente em lidar com as dificuldades que temos na nossa igreja, em lidar com as dificuldades que eu tenho no meu lar, no meu trabalho. E o convite desse momento é: Senhor, olha, eu quero que o Senhor me fortaleça, eu quero que o Senhor me preencha, eu quero ser o seu filho que é conduzido por Ti, que é alcançado pela Sua graça. Nós não precisamos agora convencer ao Senhor, nós não precisamos agora dizer e prometer palavras. Não, não é isso. Deus não precisa ser convencido. Deus já provou o seu amor por nós, Ele ama você. Ele te ama exatamente nessa incompetência aí, enquanto ainda éramos pecadores. É nessa incompetência, é nessa dificuldade. Olha, Ele ama você. E Ele está afirmando isso no seu coração. Meu filho, minha filha, você pode agora sim falar: não tenho dado, não tenho alcançado, não tenho conseguido. Mas agora nós recebemos do amor de Jesus. E esse amor que nos constrange, que nos acalma em meio às dificuldades, que diz: olha, há esperança, essa situação pode ser transformada, essa família pode ser alcançada sim, a sua família tem jeito na minha presença, o seu filho, a sua filha tem jeito sim. Há um renovo de Deus sobre a sua vida, mas nós precisamos nos abaixar nessa noite e falar assim: olha, estamos aqui, Senhor, precisamos da Tua força. Eu queria orar por você nessa noite. Se essa palavra faz sentido para você, se ela alcança o seu coração, se ela não é para outra pessoa que você vai mandar o link, mas ela é para você, ela alcança o seu coração. E você quer falar: Senhor, eu estou aqui me abaixando diante de Ti, dizendo: Senhor, me viste da Tua armadura, me revista do Teu poder. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, para que eu pudesse orar por você. Alguém nessa noite que ia tomar essa decisão de pedir: Senhor, me reveste, me capacita. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Mais alguém? Glória a Deus, isso, fique de pé, faça esse movimento. A gente precisa falar para o Senhor, a gente precisa reconhecer diante dos homens. Assim como reconhecemos a nossa fé, reconhecemos esse passo de batismo, reconhecemos também as nossas incapacidades. Muito bem, fique de pé. Você que está hoje aceitando Jesus pela primeira vez, pode ficar de pé. Você que está aqui na igreja há algum tempo, fique de pé também. Esse é o momento de nós como igreja nos tratarmos, sermos renovados. Você que é pastor, diácono, não sei quem você é, mas agora não tem cargo, agora é agente diante de Deus, dizendo: Senhor, olha, eu preciso, Senhor, eu preciso sim, preciso ser fortalecido e capacitado e capacitada pelo Teu Espírito. Eu preciso ser renovado, eu preciso ser transformado. Existem áreas da minha vida em que a batalha tem sido perdida, mas eu quero aqui reconhecer essa minha incompetência e falar: Senhor, me fortalece, Senhor. Eu não quero sair daqui mais somente como incompetente, eu quero ser alguém que está num processo de transformação. Fique de pé se esse é o seu momento, se esse é o momento que Deus está tocando o seu coração. Não há problema, isso mesmo. Esse é o momento nosso, nós estamos aqui como igreja, como família de fé, para te acolher, para te ajudar nesse caminho. Há mais alguém? Senhor, estamos aqui como seus filhos, muitas vezes, e boa parte das vezes com muitas incompetências, Senhor.
E nós estamos reconhecendo isso através da Tua graça. A Tua graça que toca o nosso coração para que haja espaço para uma transformação de vida. Não queremos, Senhor, ser exaltados, queremos aqui exatamente exaltar o Seu nome. E por isso clamamos a Ti agora, que o Senhor abençoe e alcance cada coração que está aqui confessando a sua incompetência, o seu pecado, a sua dificuldade. Sejam fortalecidos e preenchidos pela força do seu poder, Senhor. Que vençam essas batalhas não com os artifícios e as colocações humanas, mas com a tua sabedoria, com o teu amor, com a tua graça, com a fonte de vida que há no Senhor. Enche os lares que estão sendo agora tocados pela tua graça, Senhor. Ó Pai, que haja perdão entre maridos e esposas, que haja perdão entre filhos e pais. Ó Deus, em nome de Jesus, restaura esses lares. Restaura amizades que foram deixadas por diversos motivos, por brigas ideológicas, políticas, afastamentos desse vento da maldade que tenta nos destruir. Mas Deus, em nome de Jesus, quebranta nosso coração nessa noite, para que haja espaço para o seu perdão, para a sua reconciliação. Enfim, Deus, faz a tua obra, é tua, tu conheces cada situação aqui. E te damos essa liberdade no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria convidar todos a ficarem de pé.